casa muito bem com a estrutura aparente, porque os perfis de aço, geralmente eles influenciam ali na volumetria que você está propondo. O principal fator que explica isso é o tipo de perfil que é usado nas vigas, nos elementos horizontais, por exemplo. Então, uma viga de aço, tá bom? Se você analisar como são as vigas de aço, o padrão dela é que sejam de perfil I. A grande maioria é com perfil I, tá? Então, esses perfis I, eles não têm um casamento tão facilitado na arquitetura. Mas isso, por alguns arquitetos, não é visto como um problema, é visto como uma possibilidade, tá? Eu não sei se eu já mostrei para vocês aqui a casa da Renata Krumer, já, já? É uma casa em estrutura de aço. Não sei, deixa eu ver aqui se eu tenho a anotação aqui das aulas. Ó, os perfis de aço, geralmente, ó, a grande maioria de perfis de aço usado na estruturação de arquitetura são assim, tá? São esse tipo de estrutura. Quer dizer, isso aqui é galpão, mas deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui essas imagens que está na apresentação. Se vocês olharem as estruturas de aço, ó, elas têm o impacto do aço na volumetria, não é isso? Esse impacto de aço na volumetria, ele é usado a favor do volume, né? Da composição arquitetônica que foi proposta, tudo bem? Porque o perfil, ele é desse tipo aqui, ó. Perfil I, que a gente chama. Por que ele é I? Porque a seção transversal dela tem mais material nas regiões onde as tensões de compressão e tração, oriundas da flexão, estão surgindo. Vocês lembram daquele desenhozinho que eu faço das cargas na seção transversal, né? A carga na seção transversal, ela é uma flexão, então em cima tem uma região que está comprimida, se for biapoiada, e embaixo tem uma região que está tracionada. No meio, existe uma transição. Então, o que você vê aqui nessa seção transversal é a seção transversal mais otimizada para esse tipo de comportamento, que é concentração de material aqui através dessa mesa, né, superior, dessa parte superior aqui, concentração de seção transversal, né, de material aqui na região mais extrema, na parte de cima, e mais extrema na parte de baixo, tá? Tendo aqui uma almazinha, um perfilzinho para poder fazer a união dessa estrutura, para que eles trabalhem juntos, né? Mantendo a inércia com a distância necessária para garantir a inércia. E no meio aqui, ó, por que, é que tem pouco material no meio? Porque nessa região é onde está proximidade, né? Existe uma proximidade da linha neutra. Linha neutra não tem tensão. Eu preciso de material onde não tem tensão? Digam não. Não preciso. Então, quando eu concentro as cargas nas regiões onde existem tensão, eu estou sendo eficiente. A palavra é eficiência. Gastando material, gastando menos material para resistir a um determinado esforço que no concreto armado você iria consumir muito material. Tá bom? Olha para aí. Ah, eu já estou até vendo o que é isso aqui. Já estou até vendo o que é isso aqui. A pessoa queria tirar um pilar daqui de baixo para fazer essa área no meio e pedir uma solução. Olha aí, gente. Desculpa aí eu estar rindo assim, mas é porque tem tanta gente que me chama para dizer, Paulo, eu queria tirar uma parede, um pilar da minha casa. Aí o pilar simplesmente segura tudo, né? Tá aqui uma soluçãozinha bacana, ó, que o arquiteto deu uma mexida, né? Deu ali fez o seu trabalho de implementação de um elemento que foi colocado aqui para provavelmente suportar um peso lá em cima, que tirado um elemento aqui de dentro, né, um elemento estrutural, e, vamos dizer assim, deu uma solução bacana, né? Vou guardar isso aqui na minha carteira de possibilidades. Bom, então é isso, gente. O perfil, ele geralmente é o perfil I. Isso aqui é um perfil I, tá bom? Os perfis I.
Aqui, ó, você já vê que tem um destaque maior nas abas, a gente chama de perfil H, tá bom? Tem sua funcionalidade também, mas na grande maioria das vezes o que importa mesmo é essa inércia ser maior. É essa inérciazinha aqui, que aí fica mais perfil I, beleza? Muito bem, então nós falamos sobre aço e nós vimos como ele é moldado nas indústrias. Só o fato, pessoal, só o fato de o aço ele ser industrializado, ou seja, um material que ele entra num processo produtivo com controle de qualidade, tá? Com controle tecnológico, e existe uma manufatura, um processo de manufatura para a fabricação do aço. Só isso já basta para ele ser um material bem mais avançado tecnologicamente do que o concreto armado. Só isso. Sem falar ainda de densidade, de módulo de elasticidade, nada ainda. Só a questão do aço, o perfil de aço que vem para a construção, ser um perfil industrializado, um elemento que vem de uma fábrica, né? Que no caso é a siderúrgica, fábrica de perfis de aço siderúrgico. E isso remete a quê? Todo aço que você compra lá na Gerdau, na Juaço, seja onde for, Ceará Ferros, todo aço ele é comprado pela revendedora, né, no caso, a revendedora recebe um certificado de fabricação desse aço. Né? Então, vamos dizer, está lá a indústria, a ArcelorMittal. A ArcelorMittal vem e vai vender um aço para você, um aço de construção, ele emite um certificado de garantia daquele aço, daquele lote de aço que está sendo vendido para você. Certificado de garantia de quê? Garantia da sua. Aí tem lá os padrões, né? De ductilidade, módulo de elasticidade, quais são os resultados dos ensaios de estricção, de tensão admissível, né? O ensaio que você aplica uma tração no aço e aí verifica qual é o gráfico gerado de tensão versus deformação, para saber qual é a região elástica realmente dele, tá? Então, tudo isso é entregue como certificado de garantia. Esse certificado de garantia, ele já é um respaldo para você usar o aço de uma forma diferente da do concreto. Por exemplo, quando você faz um cálculo estrutural, considerando uma estrutura de concreto armado, tem tantas variáveis ali que circundam o concreto que você tem que colocar um coeficiente de segurança bem maior do que diz respeito à resistência do material. Exemplo, eu posso ter um erro perdão, gaguejando aqui. Você pode ter um erro, né, alguma falha na dosagem do concreto na hora de colocar ele na betoneira. Você pode ter algum problema com a umidade da areia que vai influenciar na resistência desse concreto. Você pode ter algum problema com a granulometria dos agregados, né? Porque muitas vezes você faz a dosagem do concreto utilizando uma determinada areia e no meio o cara pode mudar o fornecedor da obra e muda completamente o areal, muda a fonte desse recurso, né? Desse insumo que está sendo usado no concreto. E aí, se você muda as características, era para mudar completamente a dosagem, tá bom? Então, quando você tem esses aspectos de variação, né? Erro humano, erro na variação dos materiais, erro na mistura, o cara pode estar usando a betoneira e mexer ela. Não, né? Quando a gente diz mexer, é bater, né? O tempo que você gira ela para que a mistura seja realmente garantida que ela tenha uma homogeneidade. Então, tudo isso que eu estou falando é passivo de algum tipo de erro, de variação que vai influenciar na resistência do concreto. Então, são muitas incertezas. Por isso, eu preciso de um coeficiente de segurança maior. Tá? Coeficiente de segurança é aquela margem que você faz o projeto com um determinado limite, tá? Seja ele um limite de resistência maior, desculpa, um limite de resistência menor, viu? Não é I, é ou, você considera que a carga que vai ser incidida ali é maior. Um dos dois, tá bom? Você está fazendo a mesma coisa, né? Se você disser que a carga é maior do que o que ela realmente é, você está indo para um pouco de segurança, está indo para um limite de segurança.
Se você diz que a resistência do material é menor, você também está indo a favor da segurança, porque você está dizendo, olha, vai quebrar aqui em 10 toneladas, e, na verdade, você conhece que ele vai quebrar em 13 toneladas. Então, você tem ali essas 3 toneladas de segurança, a margem de segurança, tá bom? Do mesmo jeito, esse mesmo exemplo, eu posso dizer, ao invés de eu mudar a consideração de resistência do material, eu mudo a carga. Ao invés de dizer que aquela estrutura ela resiste a 10 toneladas, o que é a verdade, vamos dizer assim, eu estou dizendo 13, né? Eu usei o exemplo de 13. Ao invés de eu dizer que ela resiste a 13 toneladas, eu vou dizer no cálculo, né, que ela resiste somente a 10, tá? Então, na verdade, é uma conta inversa, tá bom? Mas é mais ou menos isso para entendimento. Ou eu digo que a resistência do material é menor, ou eu digo que a quantidade de carga que eu faço no cálculo, a quantidade de carga que eu vou ter que suportar é maior, que aí eu vou dimensionar uma peça bem mais robusta, sem necessidade. Na verdade, tem necessidade de segurança, mas não necessidade prática. E isso, no concreto, eu preciso de uma margem bem maior, tá? Então, por exemplo, de resistência do material, a margem de segurança, o coeficiente de segurança solicitado por norma é de 1,4. Então, você tem ali, você fez um cálculo, olha, essa estrutura resiste a tanto. É 1,4 de resistência a menos, no caso, né, que vai resistir a menos. Então, tem uma segurança aí de em torno de 40%. Paulo, não é muito não? É não, gente. É não, porque o povo faz tanta, desculpa a expressão, mas faz tanta gambiarra com concreto que não é brincadeira não. Né? Deixa aquelas bicheirazinhas que é o buraco que fica mostrando o aço, desaprumo de pilar que ao invés de ser reto, ele está afastado porque a forma abriu, vigas que estão tortas. Então, o povo realmente, no caso, o pessoal da construção civil, tem muita informalidade e que deixam o controle tecnológico um pouco de lado. E isso acaba por agredir muito as estruturas. Então, quando você vê, por exemplo, uma estrutura caindo, gente, é porque realmente o negócio foi feio, tá? Uma estrutura para ela cair é porque o negócio realmente foi deixado de lado, todos os requisitos de planejamento, execução, projeto, tudo foi deixado de lado, porque é muito coeficiente de segurança. As combinações, né, de carga, de carregamento, elas são realmente feitas para considerar casos extremos, tá bom? Então, existem algumas edificações, a gente faz combinações usuais, outras a gente faz combinações frequentes. No caso, tem combinações severas, são aquelas combinações realmente mais agressivas para a estrutura, tá? E mesmo assim, algumas edificações ainda caem. Então, ou não tem projeto, ou não tem manutenção, ou tem um mau uso, tá? Então, são realmente extremos para que haja um colapso da estrutura. Já no aço, como é um material que vem de uma indústria como essa daqui, ó, tá? Eu tenho um controle tecnológico, existem laboratórios nessas indústrias que pegam amostras da produção e essas amostras elas são submetidas a ensaios para obter os resultados, e se os resultados não forem adequados, todo aquele lote, ou então toda a verificação de processo produtivo vai ser revista, tudo bem? Então, é interessante que você entenda que um material que vem de uma indústria, ele tem uma confiabilidade maior. Afinal, é um material que ele foi industrializado com controle tecnológico e tem certificado, tá? Isso é muito importante. Isso aí é muito importante, tá? Então, o que é que nós temos que visualizar de diferença para o concreto? O coeficiente de segurança em uma estrutura de aço, ela é bem menor, na faixa aí de 15% apenas, ao invés de 40%, tá bom? Isso no que diz respeito aos materiais, tá bom? No que diz respeito ao controle de resistência dos materiais, as possibilidades desse material resistir a um determinado esforço.
Eu acredito que eu já falei isso aqui no finalzinho da aula passada, tá? No final, no Brasil existe uma grande disponibilidade de minério de ferro para extração. Porém, a maior parte dessa matéria-prima, ela é exportada para ser industrializada em outras indústrias, tá? E aí é aquela balança, né? Carga tributária, carga tributária, economia que não consegue, vamos dizer assim, usar todos os recursos naturais que estão disponíveis no país. Então, você tem realmente uma economia que ela não favorece o desenvolvimento de mais siderúrgicas no país. A verdade é esta. E a competição é bem desleal, né? Porque, por exemplo, países como a China têm uma carga tributária muito controlada, né? E uma legislação trabalhista quase que inexistente, né? Já incorporou no chinês. O chinês, ele tem. Eu assisti um documentário recentemente que estava passando no serviço de stream e mostrava como o choque de cultura trabalhista, né? No caso, cultura em produção, de uma empresa chinesa que se implantava nos Estados Unidos. E olhe que os Estados Unidos não é nem assim um país conhecido por suas vastas participações de setores trabalhistas, de leis trabalhistas muito complexas. Não. Lá você trabalha e recebe, não tem benefício, não tem negócio de 13º, é, férias não são remuneradas. Então, é um negócio assim que para a gente aqui que está acostumado com isso, né, é o país das oportunidades? É, mas em termos de lei trabalhista, nós aqui temos muito mais benefícios para o trabalhador, tá? E o choque é enorme. Dá para você visualizar. Tipo assim, o chinês ele quer trabalhar de domingo a domingo. Ele quer. Ele não é obrigado, não. É cultura já, né? Ele quer trabalhar de domingo a domingo. Não liga para a segurança. É incrível isso. Não liga para a segurança. Recebe pouco, tá? Ganha pouco. Então é quase uma mão de obra escrava, vamos dizer assim. Para os padrões que nós temos aqui, para o conceito de leis trabalhistas que nós temos no país, é quase uma mão de obra escrava. E olhe que eu acho que, na minha opinião, o Brasil tem leis trabalhistas em excesso. Tem vários benefícios que são conquistas do trabalhador, mas tem outras coisas que são injustas, literalmente injustas para o mercado, para a relação, né? Empregador-empregado. Tem muita coisa que foi para tirar injustiças, porque realmente o empregador, nós viemos de um país que tinha mão de obra escrava, então a, a, já é uma cultura do empregador se explorar o empregado, e tem outros benefícios que são realmente exagero, tá? Mas na China não tem nada. E aí, como é que você faz uma competição de mercado com isso? Não faz. Para você produzir 1 quilo de aço aqui, com carga tributária e leis trabalhistas, sai muito mais caro do que você mandar esse ferro para fora e depois trazer. Não estou dizendo que todo ferro vale essa exportação e depois importação, não, tá, gente? Mas, no geral, tem muito produto que a gente exporta matéria-prima e compra o material industrializado, porque a mão de obra de lá é muito barata. É tanto que agora na pandemia nós vimos tudo é feito na China. Tudo. Respirador, nem os Estados Unidos têm respirador, tinha respirador suficiente. Teve que comprar de quem? Da China, que ficam se birrando direto, né? Se bicando direto. Então, realmente tudo é fabricado lá devido a questões comerciais e de carga tributária, legislação trabalhista e etc. E nós sofremos com isso. Tem muita coisa que a gente exporta e depois compra industrializado, tá? Poderia estar sendo feito aqui, gerando emprego aqui, fazendo a economia funcionar, né? A roda da economia girar aqui, mas coisas da nossa economia, da nossa política. Neste aspecto, há um acréscimo de custo nas edificações com estruturas de aço devido à pouca disponibilidade de perfis nacionais ou pelas taxas de importação dos perfis importados. Então, basicamente, a regulação do preço ela é feita pela velha oferta de e procura e oferta, né? O que é que está disponível para você comprar e o quanto você está querendo
adquirir aquele material, tá bom? Então, estruturas de aço. Você quer propor uma estrutura de aço na sua edificação, no seu projeto arquitetônico? E faça um estudo de viabilidade, tá bom? Faça um estudo de viabilidade, porque se você simplesmente propor, né, e não for para um cliente que realmente tenha condições de viabilizar aquele projeto, né? Por exemplo, se não for um empreendedor que realmente quer aquilo para o negócio dele, ou então se não for uma pessoa que quer estruturar essa essa arquitetura, né, seja uma residência, por exemplo, quer estruturar ela com estrutura de aço, porque comprou aquela proposta que você fez para ele, se não for essa pessoa, você vai engavetar um projeto. E não tem coisa pior do que um projeto engavetado, tá? Na grande maioria das vezes é culpa, né, do próprio cliente, que ele sonha com aquilo, ele vai para o seu limite de sonho, e às vezes por um acaso ali da vida, do comércio, da economia, ele deixa isso engavetado. Ou é porque realmente você não entendeu a demanda dele, não entendeu a proposta dele, não entendeu o poder aquisitivo desse cliente, o que ele realmente queria, o que realmente ele podia pagar, e fez um projeto além do que ele podia, tá? Bancar. Paulo, eu tenho que investigar a vida financeira do cliente? Sim, tem que investigar. Só que de uma forma bem suave. São conversas, tá? São conversas. Por exemplo, fuja daquele cliente que chega e diz, olha, quanto é que tu cobra para fazer um projeto para mim? E ponto. Quer encerrar a conversa aí. Não é assim, né? Se depende muito do projeto que você quer. Você tem que sentar e conversar para poder passar uma proposta. Para passar uma proposta, você precisa sentar. Qual a ideia que tu tem? Tu tá querendo uma casa mais simples, uma casa mais sofisticada? Onde você vai construir? É um alto padrão? Não é? Entendeu? Então, tudo isso tem que entrar na conta para você saber, essa conversa, para você saber se você vai demandar mais tempo do seu investimento de tempo para desenvolver um projeto maior, mais sofisticado, revestimentos, iluminação diferenciada e etc. Entendeu? Oi, Ariganes. Como é que a gente consegue identificar a questão de quanto o cliente tem para executar uma obra? Primeiro, assim, quando ele fala em financiamento, você já sabe que você não pode chutar o balde, não, tá bom? Ele falou em financiamento, você já fala isso. Então, quando uma das perguntas que você faz, não de cara, não faz isso de cara, tá bom? A pergunta de cara, é você realmente perguntar para o cliente o que é que ele está querendo. Está precisando de um projeto? Legal. Onde você vai construir? É no condomínio do Dr. Davi. Opa, você já tem um nível mínimo ali, já conheceu um nível. Você já buscou, já encontrou uma informação ali, ó, bacana. Aí depois você vai. São quantos quartos? Quantos quartos você pensa? Como é que é a tua família? Não tem aquele programa de necessidades que você recebe prontinho? Você vai ter que buscar ele. Então, eu já vi arquitetos, muitos não, né? Mas eu já vi arquitetos aqui do Crato que tem um checklist bem bacana. Tipo assim, onde é a localização do terreno, se o terreno é inclinado ou não, se já tem topografia, deixa eu ver o que foi mais, quantos quartos, se tem piscina, se tem área gourmet, que mais que eu lembro que tinha lá, se queria pé direito duplo ou não, pele de vidro ou não. Então, assim, tem alguns itens, não é para mostrar para o cliente, não. Ele vai conversando, porque eu vi a ficha preenchida de um projeto que a gente estava fazendo juntos, né? Ele arquitetura e eu estrutura. E dá para perceber que ele está montando ali o programa de necessidades que vocês recebem aí de PA, tá entendendo? E aí é uma conversa. Então você vai começar a conversar. Onde é que você vai construir? Tu quer uma casa? Não pergunte a ele quantos metros quadrados, não. O cliente, a maioria dos clientes não sabe nem o que é um metro quadrado. Hum, Se eu mostrar aqui um quadrado aqui para ele, o que é isso? É um quadrado. Sim, quantos metros quadrados tem aqui? Eu e vocês, nós conseguimos olhar assim, ó, que é aproximadamente 1 metro. Se tem 1 metro por 1 metro, é 1 metro quadrado. Mas as pessoas não têm essa noção. Elas é tanto que o que eu mais vejo é quando está começando a obra, fazer uma visita na obra que eu fiz o projeto, chego lá,
Aí o arquiteto não tá. O cliente chega assim, ei, Paulo, achei esse quarto tão pequeno. Não, lá na arquitetônica tem lá, cabe tanta coisa dentro lá do projeto. Mas acha pequeno quando chega. Aí geralmente a gente não, tenta não botar lenha na fogueira, assim, não, mas quando subir as paredes fica maior. Porque assim, já está a fundação feita, já está a estrutura feita, é ruim mudar ali agora. E ainda mais que tem aquela questão de mudar projeto intelectual, é a propriedade intelectual do arquiteto. Você ficar botando lenha na fogueira para mudar, pelo amor de Deus. Eu mesmo, assim, arquiteto que não me dava abertura, já teve obra que o projeto que eu peguei para fazer o projeto estrutural, eu via que aquela casa ela ia ficar com a área gourmet, né? No caso a churrasqueira, a área da churrasqueira, com pé direito duplo, tudo virado para o poente. Eu disse, minha nossa senhora, isso aqui vai ficar um forno, uma área de lazer absurdamente desconfortável. Mas não me dá abertura. Para a Lilibet, para o Rafael, para a Suzane, eu consigo chegar e dizer, essa área de lazer vai ficar desse lado mesmo. Aí a pessoa conversa, não, vai ter um combongó aqui, não sei o que, não sei o que, às vezes muda o projeto. Não, isso aí é o conceitual, a gente sabe que muda depois. Então, assim, tem uns que eu sinto que se eu disser alguma coisa do projeto, ele vai parar e ouvir, e não, o que é que esse engenheiro está querendo dar pitaco aqui no meu projeto? Entenderam? Isso na fase de desenvolvimento, tá? Depois que o projeto foi finalizado, ninguém, além do próprio arquiteto, tem autoridade para mexer. A verdade é essa, tá? Ou o mestre de obra, né? Porque o mestre de obra não. O mestre de obra muda projeto estrutural, muda tudo. Bom, quando você não tiver essa informação, você conversa com o cliente e vai buscando essas informações. Oh, será que uma estrutura de aço eu consigo colocar nessa arquitetura aqui? Você faz umas perguntas meio relacionadas para você visualizar se ele tem aquela intenção de fazer uma casa para ele mesmo, ou se ele é uma pessoa, né, no caso, se ele é uma pessoa reservada, ou se ele está querendo fazer uma casa para status, para mostrar. Nenhuma crítica a um ou a outro, tá? Mas você precisa entender qual é a necessidade do seu cliente. Se existe um cliente que é super, o poder aquisitivo bem alto, e ele não lhe dá tanta atenção, mas pede um projeto, contrata o seu trabalho, é mais ou menos esse que está querendo viabilizar um projeto diferenciado como o aço, tá bom? Então, geralmente, esse perfil, até onde eu conheço, né, que eu estou no mercado já há 5 anos, né, aqui no mercado do Cariri, o cliente que viabiliza projeto desse tipo aqui, ele é aquele cliente que ele já chega dizendo, rapaz, eu quero uma coisa diferente, eu quero uma casa bonita, mas que seja confortável, e, e esse aqui é o terreno, tem que ter tantos quartos, não sei quanto. A conversa é rápida, porque essa pessoa, ela associa assim, tempo é dinheiro. Então ela não vai ficar remoendo ali como é que vai ser a casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele vai deixar na sua mão. Você faz a primeira entrevista, depois apresenta o conceitual, ele aprovou, fez as alterações que ele pediu. Aí nessa segunda, você já começa a ver a parte de revestimento. Pô, será que um revestimento caro ele consegue absorver? Olha, eu pensei aqui num revestimento super sofisticado. Você usando algumas palavras, você já está dizendo caro, mas sem dizer caro. Olha, tem um revestimento super sofisticado, novidade no mercado, vem de fora e é muito bonito. Pronto. Se você falar essa frase para uma pessoa e ela ficar na sala, você amarrou seu burro. Pode arrochar que você vai fazer um projeto super diferenciado para seu portfólio mesmo, de entrada. Agora, se você falar essas palavras, aí a pessoa já começa, não, vamos botar, eu vi um revestimento ali, na Normatel, não sei o quê. Aí pronto, aí você já sabe que, em termos de revestimento, você vai começar a baixar. Então, existe o custo ali em estrutura, existe o custo em acabamento, e existe o custo em elementos, vamos dizer assim, elementos agregados. Eu vou dar um exemplo. Uma casa com subsolo é um elemento, uma proposta arquitetônica agregada que vai trazer um custo muito grande. A estrutura pode até ser de concreto armado convencional, sem ter proteção, sem ser aço, mas um subsolo já envolve toda uma estrutura de contenção, né?
E isso envolve o custo, tá? Então eu tenho ali 2 a 3 aspectos que vão, tomadas de decisão, perfis da obra que vão fazer com que aquele elemento, amor, que vão trazer custo para a edificação, né? Acabamento é realmente um item muito importante. Entrando em acabamento aqui, eu boto até luminária, tá bom? Parte do luminal técnico também, porque é a parte finalzinha ali de acabamento e hoje em dia é quase um revestimento, né? Uma iluminação bem feita à noite é quase um revestimento, enriquece bastante ali a edificação. Inclusive o aço, né? Se você usar bem iluminações, o aço ele fica bem destacado, tá? Beleza, Aurigrenes? É mais ou menos aí. Eu não vou dizer como é que realmente é, porque eu não sei, eu não Entendi. sou arquiteto, mas é mais ou menos pelas conversas que eu tenho, pela maneira que eu vejo que as pessoas se comportam no mercado, é mais ou menos essa a posição, né, dos clientes, né? Você realmente tem que sentar, conversar, perguntar quanto dinheiro ele tem para gastar sem dizer essas palavras, tá bom? Aí, vamos lá. Volumetria. A volumetria do aço, ela fica mais ou menos aí nesse aspecto, tá? É uma volumetria que ela associada geralmente a uma estrutura aparente, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a casa um projeto da Renata Krumer. E aí se vocês já tiverem visto, né, se no caso se eu já tiver mostrado para vocês, eu não lembro, desculpa, porque são muitas aulas e às vezes eu faço a apresentação de algum, como é fora, né? Eu pego aqui um site externo, ela não segue a sequência do meu plano de ensino. Então, eu posso tocar no assunto lá atrás e ter mostrado a casa. E confesso para você, não lembro se eu já mostrei para vocês, tá? A casa da Renata Kurmic é tudo em estrutura metálica. Mas eu vou abrir de novo aqui para mostrar para vocês. Então, essa volumetria, ela é associada à estrutura metálica, tá? Licença, gente. Casa bem com vidro? Bom, aparentemente sim, né? Tem arquitetos que gostam, tem outros que não. Assim como o concreto também. Mas, minha opinião, fica bem bacana. Vamos ver aqui vantagens e desvantagens. Primeiramente, em relação à estética, eu trouxe aqui só essa, mas eu vou mostrar agora a casa da Renata, tá? Renata, como é uma arquiteta lá do sul do país, e ela trabalha muito, é tendência dela, né, dos projetos dela, serem em estrutura de aço. E aí eu gosto de mostrar um projeto em específico dela por causa vamos dizer assim, para vocês terem aquele choque de quanto o aço pode ser positivo para você, né, para sua arquitetura. Renata, tá aqui. Eu já mostrei essa casa para vocês. Aí vocês estão tão calados hoje. Eu não lembro, não, professor, dessa casa, não. Pronto, pois eu acho que foi para a turma passada. Vamos lá, então. Desculpa aí, gente. Tô jantando aqui. Vamos lá. Aqui é uma estrutura de aço e ela botou aparente. Pode existir uma estrutura de aço não aparente que você dá para esconder o perfil metálico em I,
Dá, até dá, certo? Mas eu tenho algumas complicações, aí entra um pouco naquilo que Pamela gosta de falar, né? Que falou naquela aula que a gente discutiu, questões de tecnologias para execução de alguns projetos. Algumas técnicas de execução, elas podem ser falhas no que diz respeito a acabamentos. Exemplo, steel frame é um tipo de edificação que nós vamos estudar, um tipo de estruturação que ela é muito eficiente. Porém, tá? Porém, se não bem executada, principalmente a parte de acabamentos, ela traz várias patologias que influenciam na volumetria do prédio, da edificação, tá bom? Exemplo disso, nessa casa aqui, ó, eu acho ela muito bela, muito sofisticada, bem bacana. Mas se vocês observarem essa região aqui, ó, vocês estão vendo, vamos dizer assim, um elemento que poderia não aparecer, uma divisão, uma quina, é um tipo de falha em acabamento. E se isso daqui é circular, ela poderia ter sido circular até o final, não é isso? Mas alguma coisa aqui, ó, deixou uma marca. E essa marca nem é homogênea, nem é linear. Em cima ela está um pouco mais suavizada e embaixo ela é mais retinha. Então, esse tipo de falha em acabamentos muitas vezes traz problemas na arquitetura que, quando você bota na balança, seria melhor você não utilizar aquilo. Aí, é claro, vai depender da proposta, tá bom? Da proposta que você tem para sua edificação. Não, eu realmente quero uma estrutura de steel frame. Beleza, mas a interligação das placas cimentícias com a maneira que o pessoal executa aqui na nossa região ainda é falha. As fachadas em placas cimentícias. Se você falar, eu quero fazer tudo em drywall, aqui eu vou fazer um deck, uma coisa em drywall, e vai ficar uma parte externa. Beleza, eu vou colocar uma placa cimentícia. Não é só colocar a placa cimentícia. A placa cimentícia até resiste bem, mas a maneira com que é feita as ligações, as uniões, as junções dessas placas, fica marcado com o tempo, tá? Então aqui mesmo, perto daqui de casa, tem uma residência em steel frame, tá? E ela tem uma problemática. Não é que ela está caindo, ela está íntegra, completamente estável. Porém, ela tem uma problemática de um painel, né? As fachadas dela estão todas marcadas com os painéis de placa cimentícia. Então dá para você ver na fachada um monte de imperfeições, porque as junções foram recebendo, foram captando ali a umidade do ar e depois soltando, e essa variação de temperatura e umidade fez ela ficar toda marcada. Então ficou uma fachada horrível, horrível. Se lembrar, eu vou até tirar uma foto de dia para vocês visualizarem e mando lá no grupo, tá bom? Para vocês verem. Então, muitas vezes o arquiteto ele não utiliza um determinado elemento por conhecer que aquele elemento não é bem executado ou tem alguma patologia associada, tá bom? E eu vou conversar mais sobre isso com vocês daqui a pouco, tá? Vou falar de uma arquitetura aqui da região. O que eu fiz aqui? Oxe. Isso é vírus. Uma arquitetura aqui da região que tem uma patologia relacionada ao uso da estrutura metálica sem um controle tecnológico, sem uma parte projetual mais profunda, tá bom? Então, olha só. Aqui a residência, deixa eu mostrar primeiro aqui as etapas. Primeiro eu vou mostrar a arquitetura. Não vou clicar nessas coisas, isso aqui só dá problema. Pronto, ó, tem essa daqui é a arquitetura, aqui embaixo tem mais fotos delas. Essa daqui é a residência, tá?
Sim, alguns alunos me perguntam se estruturas de aço, elas não tem problema com corrosão. Gente, assim como a madeira, e depois eu vou falar sobre madeira, as estruturas de aço elas têm que ser protegidas contra os intempéries, tá bom? Existem várias camadas de proteção que você cria. E se forem bem feitas, não vai ter problema com corrosão, não. Agora, sim, as estruturas de aço necessitam de uma manutenção mais cedo, né? É mais precoce. As manutenções são pintura, né? As pinturas são mais constantes. Então, se você visualizar aqui, ó, ela é uma estrutura que usa a estruturação em aço. Na parte de baixo, é comum que você veja mais elementos feitos de argamassa, contenção com pedra argamassada, tijolo, etc. E em cima aqui você vê perfis de aço compondo toda a arquitetura. E como proposta arquitetônica, ela usou aqui uma estrutura aparente. Além de usar a estruturação da casa em aço, ainda usou ela à mostra, né? Uma estrutura aparente. Muita dúvida de vocês se estrutura de aço eu posso usar revestimento. Aqui, ó, uma parede revestida com porcelanato, tá bom? Algum tipo de mármore, ou é porcelanato ou é mármore, tá? Então, sim, é possível você trabalhar qualquer tipo de revestimento, desde que bem dimensionado, não é isso? Então, tá aqui alguns detalhes, uma escada normal de concreto, tá? Então, eu tenho estruturação de aço dessa edificação. Tá aqui, ó, o detalhezinho que eu falei para vocês, né? Não, não acredito que isso faça parte da composição arquitetônica, porque realmente ficou bem falho aqui, ó, desse lado também, tá? Mas o resto da casa, ó, perfeito, muito bom. Essa é muito boa vamos dizer assim, o quanto as estruturas se conversam aqui, né? A estrutura de aço, o revestimento de madeira, de mármore, etc. Aqui, aquilo que eu sempre falo para vocês, quanto mais próximo fica um projeto inicial, conceitual, do final, mais qualidade o arquiteto tem, né? Se você olhar para essa planta e olhar para a edificação, você verifica que a proposta dela inicialmente não era uma estrutura de aço, era uma estrutura limpa, né? Você não vê o aço presente aqui nessa volumetria. Mas se bem que essa volumetria não está renderizada, não está bem finalizada ainda, vamos dizer assim. Então você vê que a estrutura de aço ela veio depois e quando ela compôs a arquitetura, ela fez aqui uma presença, ela marcou a presença na arquitetura, tá? Tá aqui a estrutura muito bem casada com a volumetria. Aí algumas fotos internas, pessoal, realmente a proposta é estruturação aparente, estrutura de aço aparente, paredes, várias paredes aqui dá para visualizar que são de alvenaria, tá? Em cima, no forro, ela fez questão de deixar as estruturas de aço visíveis, escada de aço, corrimões e guarda-corpos de aço, tá? Então, Essas alvenarias, com licença, oi, professor. pode falar. Essas alvenarias é o que? É tijolo? Pode ser Sim. tijolo, sim. Pronto, aí você agora tocou no assunto. Não fica solto, não. Eu fico Não, fica imaginando não. esses perfis de aço sendo colocado tijolo em cima, Uhum. uma ligação. Não, fica não. Tem uma foto aqui, eu vou mostrar quando eu estiver falando sobre as vantagens. Aí tem uma foto aqui da obra. Se vocês viram ali no site, tem uma foto da obra. E aí na obra dá para a gente visualizar que tem vários elementos de fixação, entendeu? Vários elementos de união entre as estruturas argamassadas, vamos dizer assim, alvenaria, concreto, etc. E a estrutura de aço, tá bom? Tem ligação sim, não pode ficar solta não, tá? Geralmente, hoje em dia, você sabe o quê? Eu acho que vocês já visualizaram isso. Na maioria das obras convencionais, e eu uso muito, né, nos meus projetos eu indico muito isso, você simplesmente coloca aqueles ferrinhos que o povo chama de bigode, né? Os bigodes.
que sai do concreto com adesivo estrutural e estrutura a alvenaria para que a alvenaria não balance, vamos dizer, não saia do pilar em que ela está se apoiando. Porém, existe outra maneira de fazer, que é uma telazinha que parece aquelas telas de galinheiro, né? Só que um pouquinho mais grossas, que elas são parafusadas na estrutura metálica e são colocadas entre as fiadas de tijolo, até uns 60 centímetros ali. E aí fica amarrado também, entendeu, Arigrandes? É uma técnica também que pode ser usada. Mas eu vou mostrar aqui alguns pinos que tem na estrutura metálica que são para as estruturas argamassadas aderirem, tá bom? Então, aqui, ó, Professor, mais algumas fotos internas, podem falar. professor, aquela foto que você mostrou antes, ela tinha tipo uma terça na diagonal. Ali seria o tijolo, mas é uma alvenaria, parede de alvenaria mesmo, comum. E Olha, por que serve essa terça assim na diagonal? dá trabalho de fazer, mas dá para fazer de alvenaria também, certo? O indicado aqui, na verdade, seria um elemento que tenha menos dilatação térmica, porque as pontas desse contraventamento, esses triângulos aqui em cima, onde tem menos material, eles vão sofrer mais com a dilatação térmica de toda a estrutura, entendeu? Então vai trincar, literalmente, vai trincar. Então, provavelmente, tenha um tijolo atrás para proteger dos intempéries do lado de fora, e esse contraventamento está sendo feito um acabamento aqui com drywall, por exemplo, porque na parte interna não está mais em contato com os intempéries, e você pode colocar um revestimento em drywall, entendeu? Por exemplo, teve uma obra recente, a casa lá do Cariris, né, que a gente tinha um pilar. Esse pilar ele precisou de 25 centímetros de largura para passar no cálculo. Muito bem. Agora, uma alvenaria, ela tem ali 9 centímetros, mais revestimento dos dois lados, ela iria para perto de 14, né? Porque realmente a parede estava bem nivelada. Então, é perto de 14 centímetros. Ainda faltava mais de 10 centímetros para poder fechar o pilar. E a arquiteta não queria o ressalto de pilar naquele ponto, porque o ressalto de pilar naquele ponto realmente seria um prejuízo estético. E aí, qual foi a solução? Olha, não vamos fazer um enchimento de 10 centímetros de argamassa de jeito nenhum. Colocou um painel de drywall, tá? Colocou uma malha aqui na união entre o drywall, uma malhazinha de lã de poliuretano, entre a parte de concreto e a entrada do drywall, né? Para que aquela região de mudança de material não ficasse uma trinca. E depois passou chapisco em tudo, como se fosse uma parede normal. E chapisco não, perdão. O emmassamento, né? O emmassamento, a base de massa corrida e depois a pintura, tá? Então, geralmente é essa a solução que a gente usa para esse tipo de coisa aí. Então, assim, provavelmente, Yuri, não é alvenaria aí, mas daria para fazer, com algumas possibilidades, né, de uma trinca, uma fissurinha devido à dilatação térmica, tá bom? E acontece muito, viu? Estruturas de aço, você tem que ter muito cuidado, tem que ter muito essa parte técnica de dilatação, porque o aço, ele dilata de uma forma bem diferenciada de uma estrutura de concreto armado, por exemplo, tá? Ela dilata muito mais. O aço, apesar de ser mais resistente, mas ele dilata muito mais. Beleza? Vamos ver aqui outras fotos internas. Eu quero é que vocês vejam como a estrutura de aço, ela pode sim ser encaixada de uma forma bem harmoniosa, tá? Inclusive, aqui é como se fosse a estrutura de aço, ela não é só a estrutura aparente, não. Ela poderia se encaixar naquele trabalho que a gente fez, né? Mas aqui tá virando também um item de decoração, é ou não é? É um item de decoração, tá? Tem um lustre aí no meio, uma clarabóia, né? Clarabóia lá em cima. Como aqui é lá no Alphaville de São Paulo, se eu não me engano, tem lareira, né? Aí você vê, um negócio desse aqui é absolutamente sofisticado. Então, o cliente aqui
com certeza você identifica o padrão de que esse cliente está querendo o quê? Ele está querendo sofisticação, né? Ele não quer coisa barata, né? Então, ó, um piso aqui de madeira, aparentemente de madeira, lareira, com toda a exaustão aqui, ó, gigantesca exaustão, suspensa. Então, o negócio realmente não é para qualquer um, né? Então, esse tipo de cliente aqui, ele já quer alguma coisa diferenciada. Você vai chegar num ponto, você, arquiteto, vai chegar num ponto de um determinado know-how, de ter um determinado know-how, que as pessoas que vão lhe procurar a, já sabem ali o impacto financeiro do seu projeto, né? De quanto suas propostas são sofisticadas e caras, tá bom? Você já vai ficar conhecido no mercado. Ou é aquele sofisticado de projeto top, não sei o quê, ou é aquele popular, tá bom? E não é problema, tá bom? Se você quer ser um arquiteto mais popular, isso não é um problema. Você está atingindo, você está focando em um determinado público, tá? E não é problema nenhum nisso. Não é problema nenhum nisso, tá bom? Nada de ficar dizendo, eu sou aquele arquiteto lá é melhor porque ele é sofisticado. Não, não necessariamente, tá bom? Muitas vezes uma casa é muito mais confortável, uma casa popular vai ser muito mais confortável porque foi muito mais bem trabalhada na técnica do arquiteto, na proposta do arquiteto, do que uma casa que tem revestimento de R$ 500 o metro quadrado, né? Bom, o site é o nome dessa residência Aroeira, tá? Eu vou botar o site aqui no chat de vocês, aí vocês salvam aí, tá bom? Vocês salvam aí para vocês darem uma olhada com mais calma. Mas agora vem para a aula. Aí vamos falar da obra. Eu vou mostrar aqui primeiro, eu vou colocar aqui nessa foto, tá? E depois eu volto para falar dela. Vamos voltar aqui para o slide e visualizar as vantagens e desvantagens. Lembrando, nosso foco aqui seria vocês conhecerem ao máximo os elementos estruturais para que vocês possam ou propor eles nas arquiteturas de vocês ou não, porque vocês vão conhecer as vantagens e desvantagens dele. Então vamos lá. Primeira vantagem aí do aço, gente. Menor tempo de execução. É um pré-moldado. Tá bom? A forma mais fácil de dizer é isso. É um pré-moldado. Os pilares já chegam prontos, as vigas já chegam prontas, é tudo para parafusar ou soldar. Então, se eu tenho pré-moldados, o tempo de execução é maior, porque eu não preciso ficar esperando um determinado elemento secar, curar, para poder eu fazer a instalação de alguma carga em cima dele. Terminei de parafusar, posso botar laje em cima, posso botar peso, posso concretar, posso fazer o que eu quiser, tá bom? Então, a estrutura metálica é projetada para fabricação industrial e seriada, ou seja, em sequência, né? E uma rotina de produção. De preferência, levando a um menor tempo de fabricação e montagem. Outra vantagem, maior confiabilidade do material. Falei agora há pouco com vocês. Devido ao fato do material ser único e homogêneo, com limites de escoamento e ruptura e módulos de elasticidade bem definidos, né, na fábrica, naquela certificação, além de ser uma estrutura fabricada e montada por profissionais qualificados e equipamentos, faltou aqui, né? Equipamentos adequados, tá certo? Então, uma confiabilidade no material muito maior, beleza? Maior limpeza na obra. Apesar de você achar que uma obra de pré-moldado é bagunçada, mas bagunçada é a obra em que você está trazendo agregados para fazer a mistura do concreto, mexendo água, que a água deixa o canteiro muito horrível, né? Você tem uma central de argamassa que geralmente, ou você, de duas uma, ou você deixa ela horrível como ela realmente é, né? Não sei se essa palavra existe, mas lameada, com um monte de material espalhado, com às vezes tudo uma camada de lama, né, perto dela, então trazendo até risco para o controle tecnológico. Ou você deixa ela desse jeito, que é o comum que você vê em várias obras informais por aí,
Ou então você investe realmente numa manutenção de canteiro. Muitas vezes é uma pessoa, um ajudante, que é contratado só para fazer limpeza. É o tempo todo ele ali com a ferramentariazinha dele, fazendo limpeza, não deixando uma mangueira que furou, ele vê aquela mangueira, já providencia a troca dessa mangueira para não ficar vazando ali no chão. Ele varre no final do serviço, ele tira os sacos de cimento da central de argamassa, então ele deixa tudo mais organizado para poder o canteiro ficar organizado, tá? Então, geralmente isso só acontece em obras de um porte um pouquinho melhor, tá? Obras pequenas, geralmente você tem ali uma desorganizaçãozinha. Não é o correto, tá? Mas a maioria deixa desse jeito. Volta, volta, volta. Aí aqui nós vamos começar a ver o que o Ari Grandes perguntou. Vocês estão vendo uns pininhos aí, ó? Primeira coisa, né? As vigas são bem mais próximas. Você já gasta bastante com isso. Você tem um custo aí elevado. Segundo, você tem esses pininhos que são soldados na estrutura para quando você colocar a laje nesses pininhos aí, esses pininhos vão fazer com que a laje fique agregada, né, fique travada nesses elementos metálicos, nesses perfis metálicos. Então não ficam aparecendo aquelas trincazinhas chatas de deformação, porque os materiais estão coesos, elas estão unidos, tá bom? Aqui já é uma estrutura de galpão, mas com mezanino, né? Dá para ver o mezanino aí. E aí você consegue visualizar que, olha o chão dessa obra. Até por uma questão de segurança, é bem mais limpo, bem mais organizado, tá? Agora, vocês estão vendo o que de diferente aí de uma obra normal, de uma obra convencional, para uma obra onde você tem elementos que já vêm fabricados e você só faz a montagem. Qual a diferença que vocês estão vendo aí? Qual é um elemento que vocês estão vendo aí? Tudo. Tudo é diferente. Esses transportes aí amarelos que levam essas barras de ferro. Exatamente, exatamente. Equipamentos de içamento, tá? No caso aí são guindastes. Esses guindastes, eles são necessários tanto em estruturas pré-moldadas quanto em estruturas de aço, tá bom? Então volta aqui para essa imagem, ó, que é da obra da Renata. Então você vê um equipamento de içamento, todos os perfis aqui, ó, numa carreta, já chegando alguns até montados, uma viga Verendel aqui, perfis aqui montados no chão, já prontos para içar, e eles fazendo aqui o posicionamento dos pilares em cima das fundações. Estão vendo? Então é uma coisa muito rápida de ser montada, tá? Então continuando aqui vendo, ó, aqui é a contenção, né? Talvez os últimos elementos de concreto que estão sendo feitos aqui, ó, os últimos elementos que estão sendo feitos de concreto aqui, na parte ainda de fundação, porque daqui para cima tudo vai ser estrutura metálica, como você está visualizando aqui. Beleza? Aqui é um muro de contenção, porque o terreno ele é inclinado. Isso aqui é um muro de contenção que vai conter o solo que vai descer daqui, tá bom? Oi, Marcelo. E professor, assim, a construção sendo nesse tipo de forma aí com o aço, ela é bem mais rápida do que se fosse com a construção mais comum, pilar, coluna, viga. Rápida viu? Muito mais É, né? rápida, porque ela é montada, os perfis chegam prontos e ela simplesmente é parafusada no lugar, tá? Se você ver aqui, ó, as ligações dos perfis, é só isso. São 6 parafusos. Quanto tempo vocês acham que o cara faz a ligação aqui de 6 parafusos? 6 não, 9, né? Porque tem outro do outro lado. O tempo que ele gasta para fazer esses 9 parafusos aqui, apertar esses 9 parafusos. É Oxe, bem 20, rápido. 15 minutos, né? Se for Bem aquelas rápido. furadeiras. Exatamente, bem rápido, tá? Bem rápido. Então, é a ligação aí parafusada, então
são parafusadas, então você tem aqui uma estrutura. Notem que em alguns lugares você tem um contraventamento mais robusto, já em outros são contraventamentos em cabos, né? Tirantes, como preferir. Aqui está a estrutura já tomando ali sua forma, tá certo? Vocês veem que para fazer um subsolo, pessoal, prestem aqui, ó. Essa casa que vocês viram pronta lá no outro slide. Para fazer o subsolo, olha só. Nesse caso aqui, aparentemente, toda essa parte da frente, ó, embaixo, é subsolo. A gente viu que tem uma garagem aqui, beleza, né? Eles estão cavando aqui ainda, vão cavar aqui ainda. Mas vocês estão vendo aqui esse muro de contenção que está sendo feito, ó, em todo o entorno da casa. Muro de contenção em todo esse entorno, tá? E olha que esse subsolo ele é semi-enterrado, não é nem ele todo que está no subsolo, não. Não é isso? Então você já tira por aí que aquela história que eu não sei se eu já comentei com vocês, mas quando vocês forem, por exemplo, eu estou precisando de estacionamento, a primeira opção nunca é você jogar ele para baixo, nunca é fazer subsolo ou colocar mais um subsolo, nunca, porque é muito caro, muito caro. Quando você fala de 2 subsolos em uma edificação, já é um custo tão elevado, dependendo do tipo de solo, essa contenção ela já vai precisar ser atirantada, por exemplo, ela já vai precisar invadir o terreno dos outros prédios, né? Porque o atirantamento é no solo, o grampeamento é no solo, e pode pegar, vamos dizer assim, tem que fazer todo o mapeamento de fundações do prédio vizinho. Gente, é um trabalho e um investimento técnico muito grande. Isso tudo reflete em dinheiro. É um custo muito elevado, tá bom? Então você tem que nunca deve ser a primeira opção. Não estou dizendo que vocês devem nunca projetar 2 subsolos, 3, mas vocês têm que entender que qualquer decisão que vocês tomam tem uma influência financeira na obra, tá bom? Aqui, Arigrenes, ó, não sei se dá para ver aqueles pininhos que a gente tinha visto, eles estão aqui, ó, já junto com essa laje, tá? E aí Massa. é feita a concretagem, esse concreto ele fica agregado, vamos dizer assim, né? Você não tem ali 2 elementos separados, não. Tá agregado, tá bom? Dá para ver aqui que tem um fosso, eu não sei ao certo se é um elevador, uma plataforma, alguma coisa assim. É bem comum, né? Hoje em dia, as pessoas constroem uma casa dessa, uma casa que você tem certeza que vai morar, né? Que é para você morar. Elas pensam na sua vida, né? Depois de uma certa idade. E aí, por exemplo, uma casa de 3 andares, pô, seria muito coerente colocar uma plataforma, né? Que aí você não consegue mais subir escadas, usa a plataforma para subir e descer, tá bom? Então é uma tendência aí de você ter plataformas dentro de residências. Às vezes a pessoa mora com um idoso e tudo mais, tá bom? Então é bem interessante. Eu gosto muito, assim, apesar de eu ainda não ser um especialista em estrutura de aço, né? Eu sei fazer um pré-dimensionamento, mas o pórtico em si, eu não tenho tanta experiência. Existem softwares? Existem, né? O CPCAD, por exemplo, que eu tenho lá no escritório, faz estrutura metálica, mas eu só faço alguns mezaninos. Por quê? Uma estrutura grandona dessa daqui tem toda uma interação que o software é uma ferramenta. Quem tem que tomar as decisões e saber a influência dessas decisões no custo, na estabilidade e na usabilidade da estrutura é o profissional. E eu não tenho ainda essa sensação, esse feeling em estrutura de aço. Então, geralmente eu só faço projetos pequenos de aço. Não faço projetos de, por exemplo, prédios de 3, 4 andares, não. É realmente casas, no máximo, um duplex, tá? Aqui vocês estão vendo que a estrutura ela tem que ser contraventada para aliviar um pouco as ligações, tá bom? Contraventamento, para quem porventura não saiba, são esses elementos horizontais que vão evitar movimentos horizontais, tá bom?
Horizontais, no caso, longitudinais, na verdade, né? Entre pontos que estão em elementos, né, que estão nas longitudinais. Evitar que eles sofram esse tipo de movimento, tá? Que geralmente diz respeito à rotação de pontos nas uniões dos nós. Da obra mesmo só tem essas fotos, tá, gente? Então você vê como é o processo construtivo. Aqui tem um perfil, vocês olhem. Tem várias outras estruturas, tá bom? Dá para vocês se influenciarem bastante aqui no Metálicas 3D com essa Metálica 3D, olha. Dá para você se influenciar bem com essas estruturas de aço, tudo bem? Então tá aqui um cortezinho, ó, terreno natural, como é que era. Tá aqui o subsolo tudo contido, tá bom? A contenção aqui em cima. Aí aqui, ó, vou puxar um pouquinho a orelha da Renata, tá bom? O trabalho dela é perfeito e isso não desmerece de maneira alguma o trabalho dela. Mas ela colocou a contenção aqui como muro de arrimo, ó. Né? Não é muro de arrimo. Muro de arrimo é aquela estrutura que usa, vamos dizer assim, prioritariamente a gravidade para fazer a contenção. Aqui, pela esbeltez da estrutura e pelo que eu vi das fotos, é uma contenção com parede, né? É uma parede de contenção armada, em concreto armado, tá? Muito interessante. E aqui é aquela coisa, né? Você entra na casa, você tem que subir para poder chegar na piscina. Essa daqui é bem diferenciada mesmo. O nível do deck aqui, ó, é quase no primeiro pavimento da casa. Estudo perfeito no aproveitamento do terreno. Aqui um outro corte do acesso. Perfeito. Tem um projeto semelhante a esse, mas não é em estrutura metálica, né? No caso é em estrutura de concreto mesmo, que lá no Crato, que usa a declividade, e a casa ficou muito interessante, porque a garagem ficou na parte de baixo. É como se fosse um subsolo, mas usando o terreno. É da Lilibet. Ficou muito, muito interessante. Tá, gente? Então o link está aí para vocês visitarem essa obra. E vamos voltar aqui para o nosso slide, tá? Então, aqui, ó, uma obra com estrutura metálica, geralmente eu tenho equipamentos de içamento, o canteiro é muito mais limpo, menos uso de água, tá? E, teoricamente, é para estar mais organizado. Peças no chão para poder serem içadas e montadas, pessoal trabalhando aqui com andaimes ou plataformas elevatórias para fazer os serviços, tá bom? Outra vantagem, maior facilidade de ampliação. É bastante frequente a necessidade de ampliação de estruturas industriais, por exemplo, ocasião em que a expansão deve ser executada sem interferir nas outras atividades. Isso só é possível devido à precisão e menores dimensões das peças e à fabricação fora do local. Então, estruturas de aço são muito interessantes, que você pode fazer, por exemplo, um reforço de chapa em uma viga, por exemplo, você pode fazer um reforço de chapa, né? E esse reforço de chapa vai fazer essa viga que você está fazendo essas soldas, ficar mais resistente. Imagina isso, gente. Imagina você ter uma viga que já está trabalhando ali e você quer botar mais carga em cima. Pô, então vamos colocar aqui um reforço de chapa nessas almas, na parte de baixo, na parte de cima e na alma da viga. Nas duas mesas, na mesa superior, inferior e na alma. Vamos fazer aqui um reforço de chapa para que essa viga suporte mais peso. Nossa, sem aumentar a inércia, tá bom? Existem duas maneiras de você aumentar a resistência de uma estrutura, de uma viga, no caso, de estrutura de aço. Uma é fazendo um reforço de chapa e duas, aumentando a inércia. Geralmente o mais fácil é reforço de chapa, porque se você vai fazer o aumento de inércia, você teria que aumentar ou retirar e desmontar e depois montar de novo, né? Então, é um pouco mais complexo. Reforço de chapa, você não precisa, por exemplo, quebrar a laje que está em cima para poder fazer, tá bom? Então, show de bola, você pode ampliar. Eu já vi gente não, né? Indústrias
Ali em Barbalha, por exemplo, no sítio onde meus pais moravam, tinha uma usina de cachaça, né, de destilação. E essa usina, no auge da cana-de-açúcar em Barbalha, ela todo ano alugava diversos equipamentos para vir fazer a moagem. E aí, uns anos para cá, não estava dando mais tanto dinheiro, ela foi vendida, os novos donos do terreno, né, quiseram perder menos do terreno, deixar lá para investir realmente, e venderam toda a usina. Venderam assim, a estrutura. Então veio gente com equipamentos, desmontaram tudo, pagaram para o cara e levaram a estrutura embora. Dá para fazer isso com concreto? De jeito nenhum, né? Tá aqui, ó, facilidade de desmontagem e reaproveitamento. A estrutura de aço tem a seu crédito o valor residual, que não é perdido por completo, né, no caso, com a execução da obra, pois ela pode ser desmontada e transferida para outro local sem maiores problemas. Só você fazer uma outra fundação e leva embora. Dá trabalho desmontar? Claro que dá, né? Mas é uma possibilidade que o concreto, por exemplo, não te dá. Outra vantagem. Eita, Paulo, essas vantagens não acabam, não? Pois não é. É muito interessante o aço, gente. Muito interessante. Em termos de eficiência estrutural, é muito bom, tá? Facilidade de vencer grandes vãos. Isso aqui eu já falei para vocês. Maior resistência do aço conduz melhorias na condição para vencer grandes vãos. Com menores dimensões das peças e menor peso, né? Como ele é mais resistente, ele consome menos material para vencer o mesmo esforço. Então, isso remete ao consumo de menos material e isso torna a estrutura mais leve. Ao ponto de eu ter que ter cuidado para a estrutura não ficar leve demais, né? Como é o caso da ponte Tacoma, que ficou ali sujeita à ressonância do vento, da tempestade que estava passando lá, devido ao seu reduzido peso, tá bom? Maior facilidade de reforço. Quando houver necessidade de aumento de carga, a estrutura pode ser facilmente reforçada, em alguns casos, com a colocação apenas de uma chapa numa viga ou numa coluna, tá bom? Redução na carga das fundações. Por essa redução de peso, por consumo menor de material, você tem fundações bem mais simples, tá bom? Geralmente é uma solução muito interessante para solos ruins. Solos que a fundação teria que ser profunda, por exemplo, devido ao peso do concreto. Se você usar uma estruturação em aço, você pode viabilizar um pouco, né? Vamos dizer assim, diminuir o prejuízo, vamos dizer assim, do aço, da compra do aço, que é bem mais caro, reduzindo ali o custo nas fundações, tá bom? Ah, isso aqui eu repeti, desculpa. Acho que foi na pressa. Repeti o slide. Bom, vamos para a desvantagem, então. Até que enfim, pensei que não tinha desvantagem. Risco de custos maiores. Aí, gente, é aquela coisa, né? É a primeira coisa que eu falei para vocês agora. Quando você vai propor isso na arquitetura, você tem que estar consciente de que o custo é maior. Só para vocês terem ideia. Uma viga de perfil I, na chapa, acho que na chapa 2 milímetros. 2 não, 2 acho que era na chapa de 3,5, tá? Um perfil de 6 metros, que é a barra que é vendida, um perfil de 6 metros com uma inércia de 15 centímetros, que é uma viga muito simples, é uma viga muito barata, né? Vamos dizer assim. É uma viga que não consegue, por exemplo, você não bota na estruturação de uma casa para receber carga de uma laje, se você não colocar um monte, um do lado do outro, né? Não é uma estrutura simples, tá? Mas ela é muito, vamos dizer assim, ela resiste pouca carga, ela tem pouca possibilidade de carga pesada realmente, tá bom? Então ela é muito usada assim para um caramanchão, para uma estruturação em um balanço de pequeno porte, tá bom? Então nada muito grande, não é uma viga robusta. E um perfil de 6 metros, estava custando antes da pandemia R$ 1.800, um perfil.
né? Então, pegar aqui só por metro, fica 300 e pouco, 300 e alguma coisa reais por metro. É relativamente caro. Um perfil simples. Agora, imagina um perfil igual a esses da casa da Renata. Cada metro ali facilmente vai custar 600 reais, né? Porque é uma estrutura mais grossa e com mais inércia. Fora mão de obra, fora locação de equipamentos de içamento, etc. Então, o risco com os custos maiores é muito grande. Se o projeto não levar em conta todos os itens da construção, o preço pode ser de 5 a 20% maior do que o se comparado com concreto e alvenaria, tá bom? É um risco considerável aí financeiro. Pouco indicado em construções pequenas, né? Principalmente porque você não dilui nenhum tipo de custo. Por exemplo, se uma obra é grande, ela iria durar, por exemplo, 2 anos, e você reduz esse tempo para 5 meses, 6 meses, você deixou de pagar aluguel de um equipamento, você deixou de pagar funcionário, né? Estou dizendo deixou, quer dizer que você economizou, né? Você economizou no funcionário, economizou na locação de equipamentos, na locação de banheiro químico, você economizou em um monte de coisa, tá? Dificuldade de transporte. Essa aqui é uma desvantagem nossa aqui na nossa região, tá bom? Nossa região ela não é assim uma coisa tão afastada, não, mas é um interior ainda muito bem provido de logística. Porém, aqui a gente ainda sofre com o preço do frete para trazer esses materiais para cá. Então, a locomoção é mais complicada em locais ermos ou cidades distantes de centros urbanos. Outra desvantagem, necessidade de amarração. O que é isso? A estrutura de aço necessita de perfis complementares para se unir às superfícies dos fechamentos. São algumas chapas ou barras, perfis de aço que são soldados ali só para manter a estrutura no lugar enquanto você parafusa. E depois você corta, tá? Essas estruturas aqui, elas servem bastante, mas são perdidas. E outra estrutura que é usada muito para fazer esse tipo de serviço é o guindaste. Só que o guindaste, se você for parar para pensar, quanto mais tempo o guindaste fica parado lá, esperando o cara parafusar o perfil, segurando o perfil no lugar, menos peças ele monta. Então, geralmente, você ainda gasta com um escoramento, gasta com uma posição ali de um determinado elemento, né, para poder segurar, para poder parafusar. Então, essa necessidade de amarração é a metodologia construtiva, tá? Contratação, contração e dilatação constante. O aço, ele absorve temperatura muito fácil, né? Então, ele tem uma característica de variar a temperatura muito, né? Ele varia muito a temperatura nele, então ele dilata bastante. Ele expande e se retrai, né? Muitas vezes, dependendo da temperatura. E isso, alguns materiais que podem estar junto com ele na construção não aguentam esse tipo de deformação, né? Não aguentam esse tipo de estrutura. Então, eu vou mostrar para vocês depois, mostrar não, na verdade, conversar com vocês depois sobre uma ocorrência, né, de uma estrutura de aço com fechamentos em alvenaria, que o perfil de aço foi mal dimensionado, ele foi subdimensionado, na verdade, não vai cair, mas as dilatações que ele sofre, tanto do carregamento quanto de temperatura, fazem com que ele deforme mais do que as alvenarias. E isso causa trincas, entenderam? São trincas que não são estruturais, mas que fica feio, né? A precisão é fundamental. Se você não tiver precisão numa obra feita de estrutura de aço, você vai perder muito dinheiro, porque você vai atrasar a obra. Às vezes você precisa mandar uma peça voltar para a siderúrgica para poder, ou então comprar outra peça para poder conseguir fazer o encaixe, se você não fez uma estrutura muito bem precisa, né? Os parafusos de fixação da fundação têm que ser milimetricamente colocados no lugar. Então, é uma precisão muito apurada. Planejar cada detalhe da estrutura de aço e seus desdobramentos pode levar meses. Após a definição do tamanho da construção, a planta é desenhada pelo arquiteto, óbvio,
e só então encaminhada para um engenheiro calculista especializado no material, no caso, estrutura metálica. Porque ele vai mandar, não é um projeto para a obra, não, ele vai mandar um projeto para uma fábrica, né, uma siderúrgica, no caso, para que ela possa fazer os perfis nas alturas e tamanhos milimétricos. A união dos perfis é feita por meio de parafusos ou soldas, tá bom? Muita gente acha que solda é uma coisa fraca. Ela é mais forte do que o próprio perfil, muitas vezes. Possibilidades na estrutura de aço, principalmente é em termos de leveza, porque como o material é mais eficiente, ele traz ali possibilidades de você reduzir reduzir a robustez dos elementos. Então são balanços maiores, perfis bem mais contidos, né, perfis menores. Então as possibilidades são bem interessantes aí no que diz respeito à volumetria, tá bom? Agora, cuidado com a falta de informação. Aí entra de novo, vou citar a colega de novo. Pamela tá batendo muito nessa tecla, muito bom isso. Você projetar um negócio desse aqui, na arquitetura, é bem bacana. Agora, para pensar nos pormenores. A água que cai em cima desse telhado vai para onde? Provavelmente, todo o pessoal, para viabilizar isso, que não está aparecendo no render, mas para visualizar isso daqui, para viabilizar, perdão, teve que se pensar nesses detalhes. Então, aqui, por exemplo, ó, não tem drenagem do telhado descendo para ir levar para um sistema de drenagem, não. Vocês estão vendo aqui o biquinho? A água aqui, ó, não tem como eu descer um tubo aqui nessa região. Então, se eu tenho essa proposta arquitetônica, qual é o problema? A água vai sair por onde? A drenagem vai por onde? Como é que é aqui em cima? É um tipo de laje? O que é que tem aqui em cima? É uma cobertura metálica? As telhas metálicas precisam de uma inclinação mínima para poder funcionar. Esse perfil e a distância em planta dá possibilidade de manter essa inclinação mínima? Oi. Ei, professor, Oi. mas no caso desses caminhos aí, da descida da água, podia ter colocado ele lá naquela coluna da escada lá, né? Descendo, para Mas não ela fazer tipo uma bica. aqui é metálica também. Ó, tá? Você está vendo que o pilar está bem esbelto? Tem esbeltez aqui completa, só nessa região de dentro aqui, aqui tem alguns pontos de descida. E aí vocês têm que lembrar, tubulações de drenagem e esgoto, né, por exemplo, elas são condutos livres, elas precisam de inclinação para poder andar horizontalmente. Se essa água tiver, por exemplo, drenada aqui e ir lá para o outro lado, primeiro que esse perfil teria que ser um pouco maior para dar declividade. Segundo, essa tubulação era para aparecer, correto? E terceiro, esse pilar está muito esbelto, né? Então, pode ser que tenha um tubo aqui? Pode, tá? Pode. Mas já dá para ver aqui, ó, que parte dessa drenagem já foi colocada aqui para realmente cair na piscina direto, né? Uhum. Mas, tipo, Então, como é perfil em I, aí podia colocar dentro da vagazinha do perfil, né? Também pode, descendo lá da escada. pode. Mas no caso do pilar, né? O meu questionamento Ficaria. mesmo é mais aqui, ó. Essa altura aqui, para você colocar um telhado, uma telha metálica aqui em cima, a inclinação seria muito pequena para ela, entendeu? Porque as telhas, para funcionar Uhum. bem, elas precisam de uma inclinação mínima para cada uma. A cerâmica tem uma, a metálica tem outra. Beleza? Então, assim, só como mensagem final, o aço é um material que aceita muito bem os esforços de tração simples e flexão, sendo melhor no primeiro. Então, o aço tração simples é o melhor. Então, os tirantes, os cabos de aço são os elementos mais eficientes. Por isso que eles são tão finos, né? E resistem a tanta carga, tá bom? O problema da flambagem, no caso em elementos que têm compressão, em decorrência da esbeltez das peças estruturais, diminui a vantagem na utilização de peças quando submetidas a esforços de compressão. Isso daqui me diz o seguinte, tá? É uma mensagem que reúne aquelas características que a gente viu do aço. O elemento de aço, quando ele é trabalhado em tração simples, ele fica muito mais esbelto. Agora, quando ele precisa de flexão ou compressão, no caso pilares ou vigas, ele ainda é mais eficiente do que o concreto armado, porém, ele tem as suas limitações, porque ele é muito leve. Muitas vezes a leveza
não é um elemento que traz estabilidade para a estrutura. Muito pelo contrário, muitas vezes ela fica muito bamba, muito leve, né? Sujeita a ações do vento. Beleza, gente? Bom, é Beleza. isso. Se tiverem alguma dúvida sobre aço, a gente vai conversando, tá bom? Na próxima aula eu ainda faço uma conversinha antes de entrar no outro assunto. E fico sempre à disposição aí, tá bom? Então, o negócio da nossa palestra comigo vai ficar para o próximo semestre, mas eu quero a opinião de vocês aí para a gente formar a palestra, tá bom? De um assunto que seja interessante a vocês. E vamos conversando aí. Se eu perguntar um negócio para vocês, no fim do ano, agora, perto ali do dia 16, depois dessa pressão toda, depois da Black Week, vocês, para finalizar o semestre, nós estamos propondo algumas atividades. A Ilara está querendo trazer umas palestras online bacanas, só para finalizar o semestre. Realmente para dizer assim, olha, vencemos esse semestre aí desafiador e vamos terminar com chave de ouro, trazendo algumas pessoas que vão, alguns profissionais que vão contribuir aí com o conhecimento deles com vocês. Todo mundo tem interesse? Ótimo, ótimo, Pronto. professor. Se for, Mas, tem interesse, né? Mas deixa eu dizer a data. A data seria depois das aulas, para ter uma participação bacana de vocês, né? Para prestigiar aí o pessoal que vai vir fazer essas palestras. Seria ali perto do dia 21, 22, que é a semana depois dos resultados finais da V2. Aí, no caso, só daria provavelmente um choquezinho ou outro ali com alguém que esteja na final. Mas de resto, teoricamente, todo mundo já estaria liberado, né? Então, ali dia 21, 22 e 23, todo mundo de acordo participaria? Eu quero saber se vocês participariam. Coloca no chat, por favor, que é para eu ter um controle aqui, tá bom? Se vocês participariam das atividades no período aí, noite, né? Um período bacana. Nas datas 21, 22 e 23 de dezembro, com palestrantes de peso, tá bom? De fora da instituição, que tenham alguma coisa para contribuir com a gente, que ainda vão ser definidos, não podem ser anunciados. Todo mundo participaria aí? Ó, coisa boa, coisa boa. Beleza, então. Só para ter ali um contexto e uma viabilidade aqui para passar para a Ilara, tá bom? Pois beleza, gente. Muito obrigado. Vamos conversando aí. Coloca presente, tem 10 segundos para sair, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa noite e até. Valeu, gente. Valeu, boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu, Marcelo. Valeu, pessoal.